Meu nome é Verônica, tenho 35 anos. E desde que me entendo por gente, minha irmã mais nova, Juliana, sempre ficava com o que era meu. Meus brinquedos de infância, minhas roupas de adolescente, meu protagonismo em cada reunião de família. Mas nada me preparou para o que ela tiraria de mim no jantar do meu aniversário no mês passado. Enquanto anunciava sua gravidez com o meu marido, Marcelo, senti meu mundo desabar sob meus pés. O que nenhum dos dois sabia era que eu também guardava um segredo. Algo que destruiria para sempre a fantasia deles. Antes de continuar essa história, me diz nos comentários de onde você está assistindo e clica em curtir e inscrever-se se você já teve que lidar com um parente tóxico. Acredite, você vai querer saber como tudo termina. Crescer sendo a irmã mais velha da Juliana era como viver sob uma sombra constante. Desde o momento em que ela nasceu, quando eu tinha 4 anos, meus pais a trataram como a filha adorada. Juliana tinha os vestidos mais bonitos, as melhores festas de aniversário e, de alguma forma, sempre ficava com o último pedaço de bolo. Não é que meus pais não me amassem. Eles só demonstravam muito mais entusiasmo por ela. Olha que artística a Juliana, dizia minha mãe, encantada, enquanto minha irmã rabiscava com giz de cera, enquanto meus boletins com notas altas recebiam apenas um aceno de cabeça. Está bom, Vera. Meu pai treinava o time de vôlei da Juliana, mas estava sempre ocupado demais para ir aos meus concursos de redação. Esses pequenos desprezos foram se acumulando ao longo dos anos, levantando um muro de ressentimento que eu tentei, desesperadamente, não reconhecer. Juliana estabeleceu um padrão desde cedo. Tudo o que eu tinha, ela queria. Meu ursinho favorito aparecia misteriosamente no quarto dela. O casaco pelo qual juntei mesada desaparecia do meu armário e reaparecia nela. Quando fui escolhida para o papel principal da peça escolar, Juliana subitamente se interessou por teatro e convenceu meus pais a colocá-la em aulas caríssimas. Por que você não pode dividir com sua irmãzinha? Virou o mantra da família, sempre direcionado a mim, nunca a ela. Então eu aprendi a segurar com força o que mais importava para mim, a proteger meu coração e meus sonhos com todo cuidado. A universidade foi minha rota de fuga. Mudei-me para outro estado para estudar na Universidade Federal de Florianópolis, longe o bastante para que Juliana não pudesse me seguir. Aqueles 4 anos foram transformadores. Longe da sombra da Juliana, eu floresci. Fiz amizades verdadeiras, descobri minha paixão por marketing e comunicação. E no meu primeiro ano, conheci Marcelo. Marcelo Oliveira apareceu no meu seminário de marketing digital com os cabelos castanhos bagunçados e o sorriso mais sincero que eu já tinha visto na vida. Ele derrubou o café na minha mesa na primeira vez que falamos, pedindo desculpas atrapalhado enquanto o líquido escorria pelas minhas anotações. Em vez de me irritar, achei a cena adorável. Ele se ofereceu para me pagar um jantar como compensação, e eu aceitei. Esse jantar virou um café da manhã no dia seguinte, com conversas até o amanhecer sobre sonhos. Família, livros favoritos. Nunca conheci alguém que me entendesse como você, ele disse naquela noite, e pela primeira vez, me senti verdadeiramente vista. Nosso relacionamento floresceu. Marcelo era tudo o que eu sempre sonhei, atencioso, gentil, ambicioso, mas nunca à custa dos outros. Nos formamos juntos, nos mudamos para Curitiba e construímos nossas carreiras lado a lado. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, ao amanhecer, às margens do Lago Barigui, senti que tinha finalmente encontrado meu final feliz. E então veio a organização do casamento, e com ela, o inevitável retorno da Juliana à minha vida. Na época, ela também já tinha se formado e trabalhava como representante comercial de uma multinacional farmacêutica, um cargo que parecia mais voltado a flertar do que vender. Quando liguei para contar sobre meu noivado, sua resposta foi, no mínimo, fria. Bom, acho que parabéns. Ele é rico, essas foram suas primeiras palavras. Não disse estou feliz por você, nem você merece. Mesmo com minhas dúvidas, pedi que fosse minha madrinha de casamento. Minha mãe insistiu, ela ficaria devastada se não fosse. Olhando agora, eu devia ter notado sinais de alerta no meu chá de lingerie. Quando Juliana apareceu vestida de branco ou no jantar de ensaio, quando fez um brinde focado nela mesma. Mas eu estava determinada a não deixar feridas antigas arruinarem minha felicidade. O casamento em si foi lindo, apesar dos esforços da Juliana para chamar atenção. Chegando atrasada às fotos, chorando mais alto que minha mãe na cerimônia, paquerando os padrinhos do Marcelo na festa. Marcelo percebeu e apertou minha mão com carinho. Ela está com inveja porque você é incrível, sussurrou. E eu acreditei. Os 2 primeiros anos do nosso casamento foram maravilhosos.
Compramos uma casa nos arredores da cidade, progredimos nas carreiras e começamos a falar sobre filhos. Marcelo queria esperar até termos mais estabilidade financeira. Eu suspeitava que havia outras razões, mas respeitei sua cautela. Contudo, há um ano, as coisas começaram a mudar. Marcelo passou a trabalhar até mais tarde, deixava o celular virado para baixo, trocou todas as senhas. A intimidade foi se apagando, até parecermos colegas de quarto. É só o estresse da promoção, dizia sempre que eu tentava conversar sobre a distância entre nós. Quando esse projeto acabar, tudo vai voltar ao normal, mas não voltou. A distância só aumentou. Comecei a verificar as contas telefônicas e notei chamadas frequentes para um número desconhecido. Senti perfumes estranhos em suas camisas. Uma vez encontrei um longo cabelo loiro na jaqueta dele. Juliana tinha cabelo loiro e comprido. Me repeti que estava sendo paranoica, que eram as inseguranças da infância me confundindo. Afinal, embora Juliana morasse na mesma cidade, quase não nos víamos. Por que Marcelo se envolveria com ela? Quando meu aniversário de 35 anos se aproximava, eu tinha esperança de que fosse uma virada de página. Marcelo estava ainda mais distante, mas prometeu que faria algo especial. Meus pais resolveram organizar um jantar no Botânico Alto da 15. Meu restaurante favorito. Me arrumei com esmero, usei o vestido azul que ele dizia realçar meus olhos, fiz o cabelo como ele gostava. Estava determinada a reconectar com meu marido. Enquanto me olhava no espelho, murmurei: hoje vai ser diferente. Hoje vai ser um novo começo. Mal sabia o quão proféticas seriam essas palavras, embora não da forma como imaginei. O restaurante estava com aquele clima acolhedor que eu tanto amava, luz amarelada, tijolos aparentes, o aroma de alecrim e pão quente no ar. A hostes me levou até a mesa reservada. Marcelo havia mandado uma mensagem dizendo que me encontraria lá, que teve uma ligação de trabalho inadiável. Senhora Menezes, disse a hostes com um sorriso, sua família já está ali. Meus pais estavam em pé. Minha mãe com aquela expressão contida que significava que estava feliz por me ver, mas tentando não parecer emotiva demais. Meu pai me deu um abraço rápido e desajeitado. Feliz aniversário, filha, disse, me entregando uma sacola de presente. Nada demais, só uma coisinha que sua mãe escolheu. Minha mãe ajeitou meu cabelo. Você está linda, Verônica. Mas talvez devesse retocar o batom antes das fotos, típico. Eu nem tinha sentado e já vinha uma crítica. Engoli em seco, sorri e disse: obrigada por organizar tudo, mãe. Significa muito. Juliana ainda não tinha chegado. Não me surpreendi. Ela fazia da pontualidade um espetáculo, sempre atrasada, para que todos anotassem ao entrar. Verifiquei o celular procurando mensagens de Marcelo. Nada. Marcelo está atrasado, avisei sentando. Coisas do trabalho. Meu pai assentiu. É o que acontece quando se é promovido. Seu marido é um trabalhador incansável. O garçom chegou para anotar as bebidas. Pedi apenas água, ainda com esperança de brindar com Marcelo. Meus pais se entreolharam. Toma um vinho, filha, insistiu minha mãe. É seu aniversário. Antes que eu respondesse, ouvi um alvoroço na entrada. Juliana havia chegado, como sempre, fazendo questão de que todos soubessem. Sua risada ecoava pelo salão enquanto jogava os cabelos loiros sobre o ombro. Usava um vestido vermelho colado ao corpo, chamando a atenção de todas as mesas ao redor. Mas o que realmente fez meu coração parar foi ver com quem ela chegou, Marcelo. Meu Marcelo, segurando a porta para ela, pousando a mão na base das costas dela enquanto caminhavam juntos. Estavam próximos demais. Sorrisos íntimos demais para dois cunhados que coincidentemente se encontraram no estacionamento. Desculpem o atraso, anunciou Juliana, me beijando no rosto com cuidado milimétrico para não deixar marca de batom. Encontrei o Marcelo no estacionamento. Que coincidência, né? Marcelo evitou meus olhos enquanto sentava ao meu lado, apertando meu ombro com um gesto que mais parecia um pedido de desculpas. Feliz aniversário, Vera. Desculpa a demora. Notei que ele havia se perfumado mais do que o habitual. A desculpa da ligação de trabalho soava agora frágil demais. Tudo bem, respondi firme. Bom ter todos aqui. Pedimos os pratos. Meus pais levaram a conversa, falando sobre a última viagem e fofocas de vizinhos. Juliana interrompia com histórias sobre suas vendas e celebridades que conhecera em eventos. Marcelo permanecia calado, falando só quando questionado diretamente. Debaixo da mesa, pus minha mão sobre a perna dele. Ele estremeceu antes de cobrir minha mão com a dele. Estava suando. Está tudo bem? Sussurrei. Só cansado, respondeu rápido demais. Vieram os presentes.
Meus pais me deram um vale-presente genérico. Marcelo me entregou uma caixinha com brincos de diamante. Pareciam caros, mas impessoais como algo comprado em cima da hora. Juliana me deu um lenço laranja que claramente tinha comprado para ela mesma. É a sua cara, garantiu, mesmo sendo uma cor que eu nunca usaria. O garçom trouxe a sobremesa, petit gâteau, como eu havia pedido em vez de bolo. Enquanto ele acendia a velinha, meu pai levantou a taça, antes de cantar, um brinde à minha filha mais velha. Verônica, sempre tão responsável. Sua mãe e eu nos orgulhamos da vida estável que você construiu. Estável. Não brilhante. Não extraordinária. Apenas estável, como um cavalo de tração. Sorri resignada. Vi Juliana se mexendo, inquieta. Lançava olhares para Marcelo. Meu estômago se revirou. Na verdade, interrompeu ela, eu também tenho um anúncio. Já que estamos celebrando o aniversário da Vera. Achei o momento perfeito. Todos a encararam. Ela se levantou e alisou o vestido sobre a barriga com um gesto teatral. Não planejava contar ainda, mas... Fez uma pausa, os olhos brilhando de triunfo enquanto me encarava. Estou grávida. O silêncio durou apenas segundos. Mas para mim foi uma eternidade. Minha mãe se engasgou de emoção. O rosto do meu pai se iluminou com um orgulho que nunca vi nem quando me formei. Que alegria, querida! Exclamou minha mãe. Para quando é? De quantas semanas? 10, respondeu Juliana, acariciando o ventre. Mas tem mais, e então ela soltou a bomba. O pai é o Marcelo. Minha irmã disse isso com orgulho retorcido, congelando meu sangue. Estamos juntos há meses. Vamos formar uma família. O restaurante continuava com seu burburinho habitual, mas na nossa mesa o tempo parecia ter parado. Meu pai ficou com a taça suspensa no ar. O sorriso da minha mãe se desfez em confusão, os olhos indo de Juliana para Marcelo e depois para mim, tentando entender o impensável. Marcelo fixava os olhos na toalha. Estava completamente pálido. Não era assim que queríamos te contar, murmurou sem coragem de me encarar. Queríamos. Repeti a palavra saindo como uma lâmina. Juliana estendeu a mão e pousou sobre a de Marcelo. Por cima da mesa, esperaríamos mais até o segundo trimestre, mas... Eu não podia mais guardar isso. Seus olhos se encontraram com os meus. Havia neles um brilho cruel, uma satisfação doentia. Agora somos uma família, Vera. Marcelo e eu vamos criar esse bebê juntos. A crueldade de escolher meu aniversário, meu restaurante favorito, diante dos nossos pais. Era indescritível. Isso não foi um erro. Foi um espetáculo cuidadosamente montado para me destruir. Minha mãe foi a primeira a recuperar a fala. Não entendo. Marcelo é o marido da Verônica. Disse como quem tenta lembrar um fato básico. Mas não por muito tempo, respondeu Juliana com um gesto de desdém. Eles já têm problemas há anos. Marcelo e eu não planejamos isso, mas quando o amor verdadeiro aparece, não dá para lutar contra. Amor verdadeiro? Como se os 7 anos de relacionamento que eu construí com ele fossem um delírio. Marcelo finalmente levantou os olhos. Misto de culpa e alívio? Me desculpa. Não queria que você soubesse assim. Juliana e eu. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu? Repeti incrédula. Como um acidente de carro. Como uma enchente. Isso não foi um acidente. Foi traição. Um acúmulo de pequenas escolhas conscientes. Mentir, esconder, destruir. Quando começou? Perguntei, surpresa pela firmeza da minha própria voz. Marcelo se remexeu, desconfortável. Isso importa? Começou na sua festa de Natal, interrompeu Juliana, claramente saboreando o papel de narradora do meu pesadelo? Lembra quando eu e ele sumimos por um tempo? Você achou que ele estava me ajudando a procurar um brinco perdido. Ela riu. Um som agudo como vidro quebrando. Encontrou sim. Outra coisa, 6 meses. 6 meses em que eu planejei surpresas românticas, pequenas viagens para reacender a chama, enquanto eles riam de mim pelas costas. Meu pai pousou a taça com delicadeza exagerada. Acho que essa conversa deveria continuar em particular. Mas Juliana não havia terminado. Não precisa disso, pai. Somos todos uma família aqui. Sorriu, acariciando o ventre ainda plano. E logo mais teremos um novo membro. Não é emocionante? O primeiro neto de vocês. Minha mãe, previsivelmente, agarrou esse detalhe como se fosse uma boia de salvação. Um neto. Sussurrou com os olhos suavizados pelo instinto protetor que sempre teve por Juliana. Isso é bom. As circunstâncias são incomuns, mas um bebê é uma bênção. Eu a encarei incrédula, enquanto ela convertia esse desastre em celebração familiar. Claro que faria isso. Juliana sempre foi perdoada.
Seus erros viravam vitórias, graças ao favoritismo dos meus pais. Verônica, Marcelo tocou meu braço, tímido. Podemos conversar em particular? Olhei para a mão dele como se fosse um objeto estranho. A mesma mão que segurou a minha no velório da minha avó, que colocou uma aliança no meu dedo, e que agora acariciava minha irmã com intimidade. Preciso ir ao banheiro, anunciei. Levantei-me com tanta força que a cadeira arrastou no chão. Ninguém tentou me impedir. Caminhei até o banheiro sentindo minhas pernas firmes, apesar do torpor. Felizmente estava vazio. Entrei em um dos boxes, apoiei a testa na porta de metal gelada e esperei as lágrimas. Mas elas não vieram. No lugar disso desceu uma calma estranha. Uma clareza inesperada. Porque essa traição, por mais devastadora, não era uma surpresa. Juliana sempre levou o que era meu. E Marcelo vinha mostrando sua covardia há meses. Era só a conclusão inevitável de padrões antigos. Lavei o rosto. Me encarei no espelho. A mulher que olhava de volta estava diferente. Mais dura, mas também mais centrada. Passei o batom com mãos firmes. Você não vai cair, disse a imagem no espelho. Não aqui. Não por eles. Voltei à mesa. Eles discutiam nomes de bebê como se aquilo fosse uma celebração. Marcelo parecia abatido, mas conformado. Juliana sugeria. Se for menino, pensei em Marcelo Júnior. Ou talvez Oliveira Menezes. Fica bonito, né? Meu sobrenome. Já estava reivindicando até isso para o filho dela. Sentei de volta. Todos me olharam com culpa, expectativa, receio. E no olhar de Juliana, a antecipação. Ela esperava meu colapso. Esperava que eu confirmasse seu papel de nova companheira sensata, assumindo o pobre Marcelo após o surto da ex-mulher. Em vez disso, eu sorri. Com certeza, foi um aniversário memorável. Mas se não se importam, gostaria de comer minha sobremesa antes que derreta. A expressão de Juliana vacilou. Ela não esperava isso. Vera, começou Marcelo? Devíamos conversar sobre como vai ser. Levantei a mão. Agora? Não. Agora eu vou comer meu doce. Peguei o garfo, provei o petit gâteau com calma. Fechei os olhos. Mastiguei. Quando abri, todos me observavam como se eu tivesse brotado chifres. O que foi? Perguntei, inocente. Acharam que eu ia desmaiar? Gritar? Sair chorando? Juliana foi a primeira a reagir. Só pensamos que estaria mais abalada. Estou, confirmei. Mas diferente de algumas pessoas, não preciso expor cada emoção. E, aliás, tem algo que vocês deveriam saber antes de continuar com esse teatrinho. O leve tremor na minha mão era o único sinal do furacão interno que me atravessava. Bebi um gole de água lentamente, organizando meus pensamentos. Durante meses eu vinha encaixando peças de um quebra-cabeça que me recusava a aceitar. E agora, diante da revelação da Juliana, tudo fazia sentido com uma clareza dolorosa. Eu descobri o caso de vocês há 3 meses, disse em voz baixa. A cabeça de Marcelo se levantou num sobressalto, os olhos arregalados. A expressão de vitória da Juliana evaporou. O quê? Balbuciou Marcelo. Você devia trocar sua senha de e-mail com mais frequência, continuei, impassível. Usar nossa data de casamento como senha não foi muito esperto. Especialmente quando começou a agir de forma tão estranha. Minha mãe se engasgou. Verônica, isso não é assunto para mesa. E anunciar que o marido de alguém está esperando um filho com a irmã dela no jantar de aniversário, é? Retruquei. Mas aqui estamos. Foi em março. Peguei o notebook do Marcelo emprestado quando o meu travou antes de uma apresentação importante. Uma notificação apareceu. E-mail da Juliana, assunto ontem à noite. Meu dedo hesitou no touchpad. A privacidade brigava com a suspeita que eu vinha alimentando há meses. No fim, a suspeita venceu. O e-mail era explícito. Descrevia um encontro deles no escritório, referia-se a outros encontros. Meu mundo desabou naquele dia. Mas guardei a informação. Precisava de tempo para me proteger. Depois disso, continuei. Contratei um investigador particular, Lacerda Associados. Muito criteriosos, Marcelo. Tenho fotos suas entrando no prédio da Juliana em mais de 20 ocasiões diferentes. Gravações de chamadas. Até o recibo da joalheria onde você comprou essa pulseira que ela está usando agora. A mesma que você disse que tinha ganhado de um cliente agradecido. Instintivamente, Juliana cobriu a pulseira com a mão. Sua confiança começou a ruir. Você me investigou? A voz de Marcelo subiu indignada. Ri. Uma risada de verdade, apesar de tudo. Engraçado você dizer isso, vindo de quem destruiu o meu casamento. Mas não se preocupe, foi tudo legal. Diferente do adultério, que aliás, ainda é causa de divórcio por culpa no nosso estado.
Meu pai se remexeu na cadeira, desconfortável. Verônica, talvez. Ainda não terminei, interrompi. 2 meses atrás, procurei a doutora Helena Ferraz, uma das melhores advogadas de divórcio de Curitiba. A papelada está pronta, Marcelo. Tenho tudo, nossos extratos financeiros, provas, estratégias para proteger meu patrimônio. Ela me orientou a esperar o momento certo antes de confrontá-lo. O rosto de Marcelo foi do choque ao pânico. Juliana nos olhava, entendendo finalmente que não estava apresentando uma novidade. Ela estava caindo numa armadilha. Você estava planejando o divórcio esse tempo todo? Perguntou Marcelo com a voz embargada. Sim, respondi sem rodeios. Ia te entregar os papéis semana que vem. O anúncio da Juliana só adiantou meus planos. Minha mãe chorava em silêncio. Mas filha, divórcio é tão definitivo. Talvez com terapia de casal. Mãe, falei com doçura, mas firmeza? Não tem volta. E tem mais uma coisa que todos deveriam saber. Continuei, olhando diretamente para Juliana, algo que torna o seu anúncio bastante interessante. Peguei um envelope da bolsa, um documento que eu carregava há semanas. Nunca imaginei que o usaria no meu próprio aniversário. Marcelo fez vasectomia há 2 anos, revelei, deslizando o laudo médico sobre a mesa. Nós decidimos que não queríamos filhos. Ele não queria a responsabilidade. Juliana me encarou. Depois olhou para Marcelo. O entendimento demorou alguns segundos para brotar em seu rosto. Isso não é possível. Sussurrou. Você está mentindo. Leia o documento, rebati. Hospital Nossa Senhora das Graças. Dr. Felipe Cunha. Procedimento realizado há 26 meses. Marcelo passou o fim de semana se recuperando no nosso sofá, vendo o jogo do Brasileirão. Marcelo parecia prestes a vomitar. Vera, eu posso explicar. Explicar o quê? Interrompeu Juliana com a voz tremendo. Que você fez vasectomia e nunca me contou. Que me deixou acreditar que... Ela parou. Percebeu o que estava dizendo. Minha mãe, mãos trêmulas, analisava o laudo. É verdade, Marcelo. O silêncio dele confirmou. Voltei-me para Juliana, cujo rosto havia perdido toda a cor. Então, minha querida irmã, se você está mesmo grávida, parabéns. Mas não é do Marcelo. Ele é estéril. A questão é, você sabe quem é o verdadeiro pai? O restaurante ficou em silêncio absoluto. Os clientes nas mesas vizinhas fingiam não ouvir, mas era óbvio que todos estavam atentos. Os olhos de Juliana corriam pelo ambiente. Seu momento de glória se desmanchava diante de todos. Deve haver algum erro. Murmurou. Não há, confirmou Marcelo finalmente. Eu devia ter te contado, Ju. Achei que não importava. Estávamos usando proteção. Ou deveríamos estar. Nunca imaginei. Nunca imaginou que ela tentaria te prender com uma gravidez que não poderia ser sua? Completei, com firmeza. Inocente demais, Marcelo. Juliana sempre tem um plano. Juliana se levantou de supetão. A cadeira arrastou alto no chão. Preciso de ar, murmurou pegando a bolsa e quase correndo até a saída. Marcelo pareceu dividido. Olhou para mim, depois para a silhueta da Juliana se afastando. Vai, disse, fria. Vai atrás dela. Vocês se merecem. Ele hesitou. E foi. Fiquei ali sozinha com meus pais que pareciam em choque absoluto. Meu pai pigarreou, tentando dizer algo. Verônica. Eu não sei nem o que dizer. Não tenho o que dizer, pai. Peguei meu garfo novamente e levei mais uma colherada do petit gâteau à boca. O sabor, antes doce e reconfortante, agora parecia cinza. Mas eu estava decidida a terminá-lo. Afinal, ainda era meu jantar de aniversário. Talvez agora, continuei, soltando um suspiro, a Juliana precise de um outro tipo de médico. Um que a ajude a descobrir quem é o verdadeiro pai do bebê. Minha mãe chorava silenciosamente, o rímel escorrendo pelas bochechas. Como você consegue estar tão calma? Soluçou. Isso é um desastre. Soltei o garfo, encarei-a nos olhos. Não, mãe. Desastre é algo inesperado e inevitável. Isso aqui era previsível. E completamente evitável. A Juliana passou a vida inteira tomando o que era meu. E vocês sempre deixaram. A única diferença é que dessa vez eu estava preparada. Chamei o garçom e pedi a conta. O restaurante estava estranhamente silencioso. As mesas ao redor já nem fingiam que não estavam prestando atenção. Assinei a conta com mão firme e deixei uma gorjeta generosa para o garçom que teve que presenciar aquela tragédia familiar. Enquanto me levantava, vi Marcelo voltar. Estava sozinho. O rosto abatido, os olhos perdidos. Sentou novamente e passou a mão pelo cabelo naquele gesto nervoso que eu um dia achei encantador. Onde está a Juliana? Perguntou minha mãe, enxugando os olhos.
No carro, respondeu Marcelo. Está abalada. Imagino que descobrir que não é o pai do bebê conveniente possa ser perturbador, disse com um tom neutro, quase sarcástico. Marcelo me olhou com olhos suplicantes. Vera, podemos conversar em particular? Preciso te explicar tanta coisa. Meu pai interrompeu com a voz áspera. É verdade isso da vasectomia? Marcelo assentiu, constrangido. Sim, senhor. Há 2 anos. Verônica e eu conversamos e decidimos juntos. Decidimos não. Você decidiu. Corrigi. Você não queria filhos. Eu estava disposta a esperar. A verdade, continuou Marcelo, desviando o olhar, é que foi uma decisão do casal. Eu deveria ter contado a Juliana, mas as coisas ficaram complicadas. Complicadas? Ri sem humor. É um jeito curioso de chamar transar com a irmã da sua esposa. Minha mãe levou a mão ao colar de pérolas, como se aquilo pudesse sustentá-la. Eu não consigo entender como isso aconteceu. Como vocês puderam fazer isso com a Verônica? Antes que Marcelo respondesse, Juliana voltou. O rosto manchado de maquiagem, mas já recomposta. Sentou-se em silêncio, com os braços cruzados sobre a barriga, num gesto de proteção. Desculpa ter saído correndo, disse com a voz fraca. Eu precisava de um momento. O garçom se aproximou cauteloso. Tudo certo? Alguém vai querer café ou sobremesa? Só a conta, por favor, respondi. Já assinei. Espera, disse Juliana de repente. Eu quero explicar. Ela olhou ao redor da mesa, parando em mim. Vera, o que aconteceu com o Marcelo não foi planejado. Nunca quis te machucar. Mas escolheu contar isso no meu jantar de aniversário, rebati. Com calma, um timing perfeito. Juliana apareceu pela primeira vez envergonhada. Foi um erro. Achei que seria mais fácil. Com a família presente. Não pensei no que significaria para você. Esse é o problema, Ju, falei suavemente. Você nunca pensa. Nunca considera como eu me sinto, cada vez que toma algo que era meu. Ele não te pertence. Rebateu ela num tom defensivo. Ele não é um objeto. Ele era meu marido, respondi fria. O homem que jurou me amar e me respeitar. E você era minha irmã. Mesmo que ele não tivesse respeito, você deveria ter. Meu pai pigarreou, claramente desconfortável. E o bebê, Juliana? Se o Marcelo não é o pai. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. As datas batiam. Eu realmente achei que, quem mais poderia ser? Sussurrou minha mãe. Juliana abaixou o olhar. Teve outra pessoa. Antes do Marcelo. Ele era casado também. Meu pai gemeu e cobriu o rosto com as mãos. Juliana, pelo amor de Deus, terminei com ele quando o Marcelo se aproximou. Tentou explicar, mas talvez eu tenha me confundido com as datas. Não consegui conter a gargalhada. O absurdo da situação quebrei por fim minha serenidade. Deixa eu ver se entendi. Você tinha um caso com um homem casado, depois começou a dormir com o meu marido, engravidou do primeiro e tentou fazer parecer que o bebê era do segundo. Juliana encolheu os ombros como se levasse um tapa invisível. Não foi assim. Eu juro que achei que o Marcelo era o pai, pois ele não é, afirmei. Agora vai ter que decidir como vai contar isso para o verdadeiro. Marcelo, calado até então, falou com voz baixa. Acho que também tenho algumas decisões a tomar. Olhou para Juliana. Você me disse que eu era o único, que fazia meses que não via mais ninguém. Juliana tentou segurar sua mão. Marcelo, por favor. Foi um erro. Mas o que temos é real, ele puxou a mão, com repulsa. É real. Ou sou só mais uma coisa que você roubou da sua irmã? A pergunta ficou no ar, pesada e irrespondível. Juliana encolheu-se como se tivesse levado um golpe direto. O ar ao redor da mesa parecia denso, sufocante. Minha mãe, como sempre, tentou salvar o que já estava irremediavelmente perdido. Talvez todos devêssemos dar um tempo. Processar tudo isso. Foi um choque para todo mundo. Choque é um eufemismo, murmurou meu pai. Me levantei devagar, alisando o vestido. Acho que é a coisa mais sensata a se fazer. Olhei para Marcelo. Marcelo, minha advogada vai entrar em contato com você na próxima semana. Até lá, por favor, não volte para casa. Ele me encarou desesperado. Verônica, por favor, não podemos ao menos conversar? Já passamos da fase da conversa, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Você tomou sua decisão meses atrás. Só faltava coragem para me contar na cara. Virei-me para meus pais. Obrigada pelo jantar. Com certeza foi memorável. Juliana levantou a voz num tom suplicante. Verônica, espera. Você não pode sair assim. Me virei e a encarei de verdade. Atrás da maquiagem impecável e das roupas caras, havia algo novo, insegurança. Uma ferida crua.
Eu não estou fugindo, Ju, respondi com serenidade. Estou saindo daqui. É diferente. Espero que você descubra quem é o verdadeiro pai do seu bebê. Mas isso já não é mais problema meu. Saí do restaurante com passos firmes. E apesar da dor ainda latejando, havia em mim uma estranha leveza. Pela primeira vez, eu não carregava o peso da sombra da Juliana. Pela primeira vez, eu estava entrando na luz por vontade própria. No estacionamento, respirei fundo, deixando o ar gelado da noite preencher meus pulmões. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Por favor, volta para casa. A gente precisa conversar. Apaguei a mensagem sem responder e segui andando, deixando para trás os escombros do que foi minha vida. E caminhando em direção a algo totalmente novo. Na manhã seguinte ao desastre do meu aniversário, acordei no quarto de hotel onde me hospedei em vez de voltar para a casa que dividia com Marcelo. A cama era macia demais, o silêncio incômodo demais. Mas era um refúgio. Havia 27 chamadas perdidas e dezenas de mensagens de Marcelo, Juliana e meus pais. Ignorei todas e liguei para a doutora Helena Ferraz. Está na hora, disse assim que ela atendeu. Quero dar entrada nos papéis hoje. Sua voz foi calma e eficiente. Estarei com tudo pronto. Pode vir às 11? Aquela reunião marcou o início de um novo ciclo. Enquanto minha vida pessoal implodia, concentrei-me nas ações práticas de desmontar meu casamento com precisão cirúrgica. Helena valia cada centavo, cuidava dos detalhes legais enquanto eu reerguia meu chão. As mensagens de Marcelo passaram de súplicas a acusações. Cometi um erro. A Juliana não significava nada. A ironia era quase cômica. Se não significava nada, por que arriscar tudo? 3 dias depois do meu aniversário, voltei à nossa casa enquanto ele estava no trabalho. Levei 2 amigos e uma empresa de mudança. Peguei apenas o que era indiscutivelmente meu: roupas, objetos pessoais, lembranças de família e os móveis que eu já possuía antes do casamento. Deixei a aliança dele na mesa de cabeceira com um bilhete simples: a doutora Helena entrará em contato com você para resolver o resto. Minha amiga Clara me ofereceu o quarto de hóspedes até que eu me reestabelecesse. Fica o tempo que precisar, disse, me ajudando a organizar minhas coisas. Ainda não consigo acreditar que a Juliana teve coragem de fazer isso. Ela não queria um marido. Ela queria vencer um jogo. Só que era com as nossas vidas, respondi. Dias depois, Marcelo apareceu no apartamento da Clara, batendo na porta até os vizinhos ameaçarem chamar a polícia. Verônica, por favor, gritava, a gente precisa conversar. Clara pegou o celular. Quer que eu ligue para a polícia? Balancei a cabeça. Ele vai embora já. E foi. Mas antes ainda gritou. Isso não é justo. Você nem me deu chance de explicar. Naquela noite recebi uma ligação da Juliana. Contra o bom senso, atendi. Vera, sua voz era baixa, quase infantil. Podemos conversar? Acho que já foi dito tudo o que precisava, respondi. Por favor. Sussurrou. Eu preciso da minha irmã. A audácia me chocou. Você precisava de mim quando decidiu dormir com meu marido. Agora é tarde demais. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas estou com medo, Vera. Estou grávida de um homem casado e agora o Marcelo também me bloqueou. Uma parte de mim ainda sentia compaixão. A menina que sempre precisou de mais atenção, de mais tudo. Mas essa empatia não apagava o estrago. E o que você achava que ia acontecer, Juliana? Que ele largaria tudo por você e viveriam felizes para sempre? Não sei. Acho que só queria ter o que você tinha. Sempre quis. E agora nenhuma de nós tem. Espero que tenha valido a pena. Desliguei. Sentei na cama de hóspedes da Clara e finalmente me permiti sentir o peso de tudo. A dor não era só do fim do casamento. Era da relação entre irmãs que nunca foi o que deveria ter sido. No dia seguinte, meus pais ligaram. Minha mãe ainda em negação, sugerindo terapia familiar, como se tudo isso fosse apenas um mal-entendido. Sua irmã cometeu um erro, Verônica, insistia. Mas ela continua sendo da família. Vai precisar de apoio com esse bebê. Então apoia você, respondi serena. Eu me cansei de ser a rede de segurança da Juliana. Surpreendentemente, meu pai parecia entender melhor. Você tem razão em estar magoada, filha. O que eles fizeram é imperdoável. Só não deixa isso te envenenar por dentro. Não pretendo, pai, garantir. É por isso que estou me afastando. Uma semana depois do meu aniversário, o tom de Marcelo mudou. De súplica para ressentimento. Você nem fala comigo, mas teve tempo de congelar nossas contas conjuntas. Muito maduro da sua parte. Reencaminhei para a doutora Helena. Sem responder.
Enquanto isso, Juliana aparentemente contou a verdade para o outro homem envolvido, um executivo casado da empresa farmacêutica onde ela trabalhava. Segundo minha mãe, ele negou ser o pai e ameaçou contar tudo à esposa caso ela insistisse. Ela está sozinha nessa, lamentou minha mãe em mais uma ligação não solicitada. Você não pode ter um pouco de compaixão? Minha compaixão está ocupada me curando, respondi firme. 2 semanas após meu aniversário, assinei o contrato de um novo apartamento. Moderno, iluminado, em um bairro que eu sempre amei, mas que Marcelo achava pretensioso. Comprei móveis novos, pintei as paredes de uma cor que ele odiava, e comecei a montar um lar só meu. Helena me ligou com atualizações do divórcio. Marcelo tentava impugnar a divisão de bens, apesar do nosso acordo pré-nupcial. É só uma manobra para atrasar o processo, explicou. Ele sabe que não vai vencer. Está contando que você desista pelo cansaço. Meus sentimentos por ele são simples, respondi. Pode seguir com o processo. No trabalho, me joguei de cabeça nos projetos. Ficava até mais tarde, oferecia ajuda em tarefas complexas. Meus colegas respeitavam meu espaço, com exceção do David do time de criação, que deixava cafés na minha mesa com bilhetinhos escritos à mão. Força ou erro foi dele. 3 semanas depois do meu aniversário, Juliana apareceu na porta do meu novo apartamento. Não sei como conseguiu o endereço. Estava com os olhos inchados, a maquiagem borrada, as roupas desleixadas. O Marcelo estava dormindo com outra, disparou assim que abri a porta. Uma mulher do trabalho. Você acredita nisso? A ironia era quase poética. Sim, Juliana. Eu acredito. Achei que fosse diferente comigo, sussurrou, achei que ele me amava de verdade. Me encostei no batente da porta, exausta da mesma ladainha. Juliana faz escolhas ruins, sofre as consequências e espera ser amparada. O que você quer de mim, Ju? Um conselho, colo, um quarto para dormir até o próximo caos. Só quero minha irmã de volta, disse com a voz trêmula. Sei que não mereço, mas eu sinto sua falta. Por um momento hesitei. Afinal, ela era minha única irmã. Eu ainda não estou pronta para te perdoar, disse com honestidade. Talvez um dia. Mas agora eu preciso de espaço para me curar. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo. Mas se um dia você estiver pronta, estarei aqui. A vi se afastar com passos lentos. E pela primeira vez, senti que os limites que eu nunca consegui impor estavam, finalmente, firmes. Algumas semanas depois, recebi os papéis do divórcio assinados por Marcelo. Helena confirmou que ele aceitou os termos. Raramente é tão direto assim, comentou. Geralmente tem mais briga, já teve drama demais. Só que não no tribunal, respondi. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e me sentei na varanda do meu novo lar, observando as luzes da cidade. Meu celular vibrou com uma mensagem do David. Vamos tomar algo amanhã depois do expediente? Sem pressão. Mas se quiser, será bem-vinda. Fiquei olhando a tela por um tempo. Depois respondi, obrigada. Talvez eu vá. Não era um compromisso. Era só uma abertura. Um aceno para o futuro. Uma lembrança de que a vida continua. E que talvez ainda houvesse coisas boas por vir que eu nem imaginava. Enquanto bebia, compreendi. Juliana e Marcelo tiraram muito de mim, mas não tiraram tudo. Eu ainda tinha minha dignidade, minha força e minha capacidade de reconstrução. E acima de tudo, eu estava finalmente livre de padrões que me aprisionaram por tempo demais. A dor da traição ainda existia, a perda ainda era real. Mas por baixo dela, como folhas verdes depois de um incêndio, algo novo começava a nascer. 1 ano depois, tudo era diferente. Meu apartamento, agora totalmente mobiliado, era meu verdadeiro lar. Quando me olhava no espelho, via uma mulher transformada. Alguém que atravessou o luto da traição e saiu mais forte. O divórcio foi finalizado há 6 meses. Marcelo aceitou os termos do nosso acordo pré-nupcial. Fiquei com minhas economias, minhas aplicações e a parte que me cabia da venda da casa. Ele ficou com seus investimentos. E com a culpa, o bebê da Juliana, chamado Leonardo, nasceu 3 meses antes. O teste de DNA confirmou, não era de Marcelo. O pai biológico era o tal executivo casado, Ricardo, que acabou deixando a esposa e se mudando com Juliana depois do nascimento. Se duraria ou não era incerto, mas ela parecia genuinamente dedicada à maternidade. Minha relação com ela seguiu cautelosa. Até que meses depois recebi uma carta manuscrita. Estou fazendo terapia. Estou tentando entender por que passei a vida competindo com você. Nossos pais me faziam sentir que eu precisava ser excepcional para ser notada, enquanto você era valorizada por ser estável.
Hoje percebo que nenhuma de nós teve o que precisava. Não te peço perdão agora. Só quero que saiba que estou tentando quebrar esse ciclo. Pelo Léo. A carta me tocou mais do que imaginei. 2 semanas depois, fui visitá-la. Se inscreva para receber mais histórias como essa.